Olá, vídeo de sobrevivência. Este é um vídeo que muitas vezes muitas pessoas fazem, que é estilo os 10 ou os 15 itens que a pessoa escolheria e que mesmo nesta montagem que veio dos sacos de emergência e dos kits de emergência será o ideal. E muitas vezes mesmo nos kits de emergência que as entidades oficiais, seja a Comunidade Europeia, seja a Cruz Vermelha, etc., Proteção Civil, nos dizem, todas elas partem de um conceito de um controlo ou um apoio governamental. Depois há aqueles itens que normalmente os praticantes de bushcraft, das artes do mato e assim escolhem, normalmente se resumem a 3. O corpo humano, basicamente, para sobreviver, precisa de ar, água, comida. Depois, especialmente, é isto que leva mais pessoas a morrer, abrigo. A morrer, portanto, falta de abrigo. Segurança. Ok. E, como é lógico, depois, nesta segurança, inclui-se não só a segurança física de bens contra a violência, mas a segurança física no sentido de saúde também. Ok. Se eu tiver que escolher para levar, por exemplo, numa saca de compras de plástico, 10 itens para sobreviver numa situação de catástrofe, sem contar a saca, quais eles seriam? Ok. Isqueiro. Essencial para muitas coisas, mas basicamente para fazer fogo. Não menos importante, uma navalha ou faca, de preferência um multitool e dos bons, cuidado. Cuidado a quem anda a comprar coisas naquilo que eu chamaria os chineses. Isto é um Victorinox, portanto, suíço. Há coisas chinesas boas, há coisas chinesas más, mas em cenas de sobrevivência deve-se investir um bocado de dinheiro bom num instrumento que pode ser de corte, mas este é muito mais do que de corte e eu já vou falar nisso. Portanto, 2. Uma manta de emergência, esta dourada, portanto, dourado para proteger do frio, dourado para fora, prateado por dentro, para proteger do frio, prateado para fora, dourado para dentro, para proteger do calor. Terceiro item. Quarto item. Isto, ou ainda idealmente, e este é bom, este foi uma oferta, este é bom, possivelmente vai substituir um que eu já tenho, mas este é melhor, obrigado a quem me deu, vocês sabem quem são. De preferência com este material, mas incantil, com uma tampa. Depois tiro a tampa e poderia ferver aqui água ou até aquecer ou fazer uma refeição. Ok. Portanto, 1, 2, 3, 4, e o Shmag 5. 5 itens. Por exemplo, vamos ver possíveis utilizações. É claro que isto muitas pessoas pensam só, eu ponho à minha volta colorado para fora assim, mas depois ao fim de para aí 2 ou 3 horas tu vais ver com frio ou caraças como é que as cenas são, ou se estiveres deitado no chão vais ter uma surpresa. Isto é preciso saber utilizar.
tanto pode salvar como ajudar a matar mais rápido. Aqui, isto. Porquê isto? E não, porque muitas vezes fala-se em 5 elementos, 5 itens essenciais para a sobrevivência. Cantil, que são os 5 Cs. Cantil, instrumento de corte, instrumento para combustão, o isqueiro, alvo para cobertura e o cantil, portanto. Cantil, combustão, corte, cobertura. Qual é o 5? Esperem só um bocadinho, portanto. Cantil, combustão, corte, cobertura, a corda. Isto serve também, em último caso, porque é que eu escolho isto e não um bocado de corda como muitos? Porque isto também serve para corda, serve para, por exemplo, se eu estiver a dormir, não só ajudar a aquecer, mas fazer isto. Isto permite respirar. Este tecido permite respirar e permite fazer outra coisa, que é proteger-me dos insetos e às vezes as possíveis mordidas de roedores, etc. Mas tu não tens cenas mais profissionais do que isso. Claro que tenho rede mosquiteira e tudo, mas agora nós devemos ser simples. Portanto, 5 itens. Se fosse reduzido a... Se tivesse reduzido a 3 estes, porque depois no ambiente... Se tivesse reduzido a 2... estes... Mas isto pode cair água, sim, mas depois podem bater com ele e assim. No entanto, aliás, se tivesse reduzido a 2, talvez em vez do isqueiro, o ferro rod. Porquê? Porque funciona com umidade ou sem umidade, com água ou sem água. Ok. Este, com os 5 itens, tem ainda outra questão, que é uma primeira filtragem, porque em vez da corda, uma primeira filtragem, eu posso mergulhar na água e filtro já as partículas maiores e depois fervo. Tem ainda outra função, que é, por exemplo, eu tenho um corte, posso fazer pressão, posso fazer estilo um torniquete, posso utilizá-lo como magou-me num braço ou caraças para o matá-la, não é? Posso fazer um laço, ou até, portanto, o laço ser mais triangular e preencher. Ok. Portanto, este em vez do... E depois, agora, 10 itens, 10 itens, estilo na tal mochila, os tais 10 mínimos, ok? Muito bem. Vamos deixar estes 5 primeiros. Schmag, manta de emergência, canivete suíço. Atenção, porque muitas vezes, muitos canivetes que vocês podem comprar, estilo por chineses ou assim, eles não têm a resistência do aço. Sim, eu sei, os bushcrafters, etc. Mas daqui a pouco vou-vos dizer já aos bushcrafters, e eu até certo ponto também sou bushcrafter, um problema que é em ter só uma, portanto, a grande faca, que às vezes eu vi uma mora há pouco tempo que custava, uma mora que custava 100 euros, portanto, toda portanto, compacta, a lâmina, a chamada alma total, portanto, ela tem ferro ao longo de toda o comprimento da faca, ou seja, não parte tão facilmente, permite cortar madeira, etc. Portanto, estes 5, Schmag, o cantil, o isqueiro, a navalha e a manta térmica, ok? A estes 5 vamos juntar outros 5, ok? 10, que cabem bem num saco. Logo a seguir, obviamente,
kit de primeiros socorros, super simples, mas com remédios para vários tipos, inclusivamente aqueles que nós usamos diariamente, aqui dentro. Portanto, não cortados em estilo 3 comprimidos de antihistamínico, 3 comprimidos de Benuron, 3 comprimidos, por exemplo, para a tensão, 3 comprimidos para a diarreia, 3 comprimidos para os vómitos. Ok. Portanto, este seria o sexto. Sétimo, com uma cordinha até eu poder levar na mão, um tapete de chão. É o chão, é perder para o chão, com o contacto para o chão, um tapete de chão dos baratinhos. É perder para o chão, perder calor para o chão, que muita gente morre. Portanto, estou com 7, ok? 6, 7, contando com os 5 primeiros. Oitavo, isto é uma lona de... Quais são as dimensões? São, eu penso que são 2 metros por lado. Esta lona é impermeável, permite construir um abrigo por cima de mim, permite construir estilo uma mini tenda no formato de A, permite, ok? Abrigo, a lona, portanto estou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poderia ser se fosse de metal este aqui, mas tem que ter algo para ferver água. Imaginemos o seguinte, com aqueles 5 eu fazia um corte, ok? Qual é que teria que ser o procedimento? Primeiro, obviamente, cortar a hemorragia, ok? Depois vamos já ver uma coisa que tem faltado até na Ucrânia, ou às vezes tem aparecido não muito bons, né? E causa complicações. Portanto, então temos 1, esmague, 2, o tapete para eu me deitar em cima, ou para eu me sentar, etc. E vamos gostar. 3, o kit de primeiros socorros. 4, manta de emergência. 5, canivete. 6, o isqueiro. 7, a canequinha. 8, o cantil. 9, a headlamp. A luz de cabeça, esta é uma Petzl, se for possível ter vermelho, melhor é. Eu não escolheria a princípio a headlamp, porque eu para pôr a headlamp eu preciso de ter, pelo menos, vamos fazê-lo com uma mão, ok? Ter pelo menos uma mão funcional, ou seja, eu preciso sempre de uma mão para a pôr. Só que Só que eu tenho que contar, eu conto já na minha preparação, aliás, a preparação que eu, no nível de preparação que eu estou a pensar já no nível tático, eu estou a estudar já a guerra da Ucrânia, estou a estudar inclusivamente proteções, camuflagens contra drones, porque estou a ver como as pessoas são e como a guerra é feita, como os drones perseguem individualmente a pessoa numa dança de morte. Incrível, que não vos é mostrada também, ainda me estão a mostrar, volto a dizer, aquilo que se está a passar na Ucrânia, as coisas são tão horríveis para os ucranianos. Mas passando à frente, eu sei que isto custa a aceitar, mas é a realidade. E, ok, pronto. Portanto, este seria o nono. Vamos à noite, até para ir, vamos imaginar que até vocês são mais, estilo mais idosos, ou são levados ou obrigados a evacuar de um incêndio florestal e vão dormir estilo para a escola e etc. Para a escola ou, ou até para uma instalação, sei lá, da igreja, um quartel, ok?
um quartel militar, estamos a pensar não estamos a pensar numa total ausência de lei e ordem, portanto, mas eu em relação a este prefiro, não é que seja, prefiro, por exemplo, a Lebwenzer 7-4 Collar. Porquê? Porque se for numa situação tática, eu consigo usar o vermelho que se vê muito mais ao longe e consigo, ao contrário do headlamp, apontar para o chão, reduzir aqui a intensidade e com o vermelho habituar a minha visão noturna e apontando para o chão eu não estou a dar... Uma coisa é isto, que dá um sinal do caraças, outra coisa é isto, e eu vejo o chão mas não sou visível muito mais à distância, etc. Depois há a proteção contra as câmaras térmicas de calor e a proteção, portanto, e esta tem 4 cores, o verde depois para não assustar os animais, o azul para descobrir rastros. Vamos imaginar que eu que estou numa situação em que até atinjo ou um animal que é o estilo de uma armadilha que eu fiz assim, mas isso é muito mais romântico. Aquela ideia de que eu vou para o bosque e sobrevivo, vou para a floresta e mais não sei o que, gajos que escrevem livros e o caraças, gajos super peritos, por exemplo, estou-me a lembrar da Nicola Pelin, ficou 56 dias a sobreviver das cenas da natureza e assim, quer dizer, se não há uma cena para trás, e depois, portanto, temos um com o Schmag, 2 com o cobertor de chão, 3 com o kit de primeiros corros, 4 com a manta térmica, 5º o canivete, 6º o isqueiro, 7º a canequinha para ferver, o 8º a lanterna ou a headlamp, 9º o cantil e finalmente 10º eu escolheria, por exemplo, uma caixa de bolachas em que os pacotes sejam estilo individuais ou assim. Ok, estes seriam os 10. Agora, o que é que eu realmente faria se fosse para... Como é que eu complementaria isto e os 15... E que seriam os 15 ideais? Ok, eu já tenho os 10, certo? Então, 11, super importante por causa de não apanhar estilo infecções. 11. 12, um pedaço de paracorda. Aliás, aqui estão 2 pedaços. Estão 2 pedaços porque permitem a lona sem o paracorda é um bocado complicado. Porque é que eu utilizaria a lona individualmente? Porque tentaria, cortava um pauzinho ou caraças para pôr no meio, depois em cima punha abria o pau com certos cortes e estendia a lona e depois punha umas pedras nos cantos da lona, uns pesos, etc. Mas, portanto, depois junto, isto aqui é das cenas mais importantes, era um corte importante, isto é o torniquete, chamado torniquete tático, tem faltado estilo na Ucrânia, permite cortar. Há uma história incrível da sobrevivência em que um alpinista ou caraças vai para uma expedição, e até há um filme sobre isso, ele tem portanto fica preso, entalado numa perna e ele acaba por ter que cortar o braço e portanto tem que pôr o torniquete para cortar o fluxo sanguíneo, senão sangra em 3 minutos, não é? Vai tudo e morre. E basicamente esta é uma das coisas, isto e o kit depois de primeiros socorros é das coisas que fica mais perto para ser acessível na mochila. Vocês têm um vídeo para trás da minha mochila de todos os dias, não é? Torniquete basicamente, não é? Faz isto aqui e deve-se deixar, por exemplo, vamos imaginar que eu corto o ferido era aqui, eu deveria cortar o fluxo mais ou menos aqui. Esta parte aqui abre, portanto esta parte aqui levanta e abre,
para permitir eu depois apertar até cortar o fluxo sanguíneo, certo? Por exemplo, neste braço. E é giro que o torniquete pode ser usado por nós, mas o torniquete é mais, no sentido tático, é mais feito para ser usado para outro usar em nós. Daí as dificuldades da cena sozinha. Pronto, depois, entretanto, eu vou aqui enrolar, tenho aqui esta parte, vou enrolando aqui, fazendo pressão, dando várias voltas, até que depois o deixo preso, quando já não tenho fluxo de sangue, o deixo preso aqui, depois cortaria aqui, ok? Pronto. Portanto, isto seria uma das primeiras coisas acessíveis. No entanto, qual é a coisa que nós utilizamos mais todos os dias? Na vida normal e possivelmente numa situação de sobrevivência entre tudo isto que está aqui, ok? Sabem o que é? Isto. A luz à lanterna é um instrumento que mais é utilizado todos os dias, mas que é óbvio que não é, como eu mostrei, as 5 primeiras cenas da sobrevivência. Portanto, então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois as luvas 10. Agora, o ideal 15. Ok. Corda para o saco. Corda, lona, luvas, lanterna, cantil, canivete, manta térmica, caneca, cantil, alimentação e o torniquete e depois o ferro-rod. E ainda para juntar 2 velinhas de chá. Super importante. Ok. Porquê é que eu digo que muitas vezes os bushcrafters e assim falham, por exemplo, quando escolhem normalmente um cantil que faz parte, portanto tem o cantil encaixa na caneca, há cantis que encaixam assim nas canecas e isto é o item deles, depois tem a faca normalmente de mato, depois tem a corda, depois tem mais primariamente a pederneira, não é? Ou o flint, portanto tenho aqui 5 e depois têm normalmente uma lona. Ok, qual é o problema muitas vezes aqui? É que mesmo que eu vá para um, e porque é que isto é muito importante, ser um multitool, e é claro que vocês vão dar aí 40 a 50 euros por uma coisa destas. Porque ele tem, as ferramentas que ele tem são muito importantes. Porquê? Porque permitem, porque tem uma tesoura que é super importante. Reparem, por exemplo, um bushcrafter, uma das coisas que pode causar uma complicação muito grande às vezes em situações de sobrevivência e que as pessoas nem pensam são as unhas crescem, as barbas crescem, não bem na cena da sobrevivência, e assim, é claro que uma lâmina destas eu posso fazer a barba, se é que isso fosse uma coisa que me preocupasse estilo na sobrevivência, atenção a quem usa óculos, como eu, mas possivelmente não usaria óculos para ler, mas esta tesoura aqui, que é de muita qualidade nos Victorinox e em alguns multitool. Multitool são, e a Victorinox também tem multitool, portanto, entra numa caixinha, é uma ferramenta que tem um alicate que se desdobra e depois tem o abre-latas, tem a serrazinha, etc.
Porquê que é muito importante? Por causa das unhas, para cortar as unhas, porque as unhas encravam e assim, e porque se eu parto uma unha e não a isolo, depois entra aqui todo um conhecimento destes primeiros socorros, etc, para não se infectar, etc, vamos ver, se eu não tiver álcool ou assim, eu preciso de ferver água para ter água limpa, estilo para limpar uma ferida, não é? Num bowl do estilo, vamos imaginar, num bowl do estilo, molho isto, faço pressão e depois, se for preciso, lavo com água normal de um rio que tem bactérias ou que tenha um gado que se for preciso lá, e atenção que há alturas onde o gado está, que se for preciso lá fez xixi ou assim, por exemplo, pastilhas de purificação de água são importantes. A tesoura para cortar unhas, porque por exemplo, as unhas podem ter uma tesoura, é super importante, porque as unhas podem ou partir ou assim, porque vão crescendo, não é? Se eu for conseguindo alimentar, e depois se uma parte, criar ali uma cena que permite entrada de infecções e assim, portanto, mesmo a nível de, por exemplo, vamos imaginar que tenho uma ferida ou qualquer coisa. Depois, ter uma... Porquê que é importante isto e isto, por exemplo, tem... mas há pessoas que preferem uma serra maior e tudo bem, mas porquê ter uma serrazinha? O porquê da serrazinha ser importante? Porque vamos imaginar que eu até perdi o calçado ou qualquer coisa. Eu posso cortar um bocadinho de casca de árvore, um bocadinho de madeira, com um bocado de corda, com um instrumento que tenho aqui, que dá para fazer, que serve estilo como uma agulha, mas que serve para furar. Eu posso chegar ali e furar a madeira e faço passar estilo uma cordazinha e tenho com madeira ou cortiça ou assim, e tenho uns chinelos. O abre lá, tem aqui uma lâmina mais pequenita, ok. O abre-latas, uma chave de parafusos. O abre-latas pode servir às vezes até para do estilo, deixem-me ver se eu posso, por exemplo, pegar nisto do fogo, por exemplo, pegar no fogo, até por exemplo, para pegar a caneca que, por exemplo, que tivesse a aquecer qualquer coisa numa fogueira. Aí o shmag é importante porque eu posso servir dele como pega. Estes seriam basicamente os itens que eu transportaria, portanto, numa saca estilo de Pingo Doce. Ainda outra coisa, mas as sacas de Pingo Doce, podem dizer vocês, são um pouco resistentes, que quando digo sacas de Pingo Doce, sacas de Continente, sacas de Aldi, sacas, ok, os outros, se não me lembrem deles, mas isto permite fazer ainda outra coisa. Eu posso, por exemplo, cortar um pau com a serrinha e meto as coisas aqui em cima e faço um saquito, não é? Meto aqui as coisas dentro do pano, não é? Mais os gestores de primeiros socorros, mais o canivete normalmente iria no bolso se eu tivesse bolsos, mais o cantil, mais não sei o quê. E ato isto aqui em cima, não é? Faço um nó e levo isto, estilo pendurado num pau, ou assim, às costas, ou caraças, e levo os itens aqui dentro. No ponto onde eu estou, onde estão aquilo que se digam, e eu agora não gosto, não estou a mostrar, se vocês repararem material que não tenha mostrado, não interessa, mas por exemplo, vocês a comprarem uma lanterna, por exemplo, uma coisinha que vos custe, sei lá, estilo 10 euros ou caraças, que seja estilo em metal, 10 euros, mas com função simples, para valer a pena. Depois há muitas considerações, tantas, mas para ser simples. Isto é aquilo que eu considero o mínimo para estilo. Eu levaria aqueles 15 a 17 itens para se levar. E depois não se esqueçam da prática. Vão ver que para trás eu vou aos sítios, eu andei no monte, eu estou habituado a andar à noite.
ok? Aos barulhos, à sensação de estar isolado, sozinho, ok? O treino é mais importante do que o material. No entanto, também sem material pouco conseguimos fazer. Tudo de bom, até ao próximo vídeo.